Olá, boas-vindas, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do lugar do mundo onde você esteja. Também se você está assistindo esse webinar ao vivo ou depois do replay. Eu sou Eduardo Freitas, vou ser o mediador aqui desse webinar de hoje sobre monitoramento de estruturas com estações totais robóticas da Geomax. Vocês vão ver tipos de monitoramento de estruturas e soluções utilizando equipamentos de topografia de alta precisão. Eu queria agradecer a parceria da Guandaline Posicionamento para a realização desse webinar, por trazer esse tema aqui para a nossa audiência. Obrigado também aos palestrantes que já estão a postos, né, o Fabrício Krausev e o Sérgio Oliveira, são consultores técnicos da Guandaline Posicionamento. E obrigado principalmente a vocês que já estão online conosco, o pessoal já está dando boa tarde aí pelo chat, já está mandando também, o pessoal já sabe aqui que a gente pede para colocar, né, a cidade e o estado, então já estão também informando aí de onde que estão assistindo, então o chat já está funcionando aí perfeitamente. Antes de passar a palavra para os apresentadores, né, eu queria dar alguns lembretes aqui para vocês. Primeiro, em relação ao replay, a gente está gravando esse webinar, a gente vai disponibilizar o replay na íntegra, para vocês reverem com calma, compartilharem com seus amigos, mas claro que o ideal é assistir ao vivo para poder mandar suas perguntas, suas dúvidas e ter as suas questões respondidas aí por dois especialistas na área. Então aproveitem ao máximo esse tempo aí, essa 1 hora mais ou menos, que nós vamos passar juntos. Sobre o certificado de participação, a gente está enviando também por e-mail, geralmente um dia depois do webinar, então sempre deem uma olhada aí na caixa de e-mail de vocês, eventualmente pode ter ido para a caixa de spam, mas isso está sendo, quase todo webinar a gente está mandando um dia depois. Agora eu tenho um pedido para vocês, que se possível vocês fechem outras abas do navegador, coloquem o celular no silencioso, para aproveitar ao máximo o conteúdo desse webinar, e se possível, né, que compartilhem o link de inscrição nesse webinar para fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas que eventualmente não estavam sabendo do evento, ou algumas pessoas que podem ter se inscrito no webinar e acabaram esquecendo que ele ia acontecer agora. Então, já está aí no chat para vocês o link de registro, beleza? Então, agora eu vou interagindo com vocês aqui no chat e eu convido o Fabrício e o Sérgio a se juntarem a nós aqui para iniciar a apresentação. Boa tarde, Fabrício e Sérgio, bem-vindos. Oi, Eduardo. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Bem-vindos aí a mais um webinar aí. Hoje a gente vai estar aqui compartilhando com vocês um pouco de experiências, né, que a gente tem com os equipamentos do segmento da topografia, isso aplicado no monitoramento de estruturas, né? Então, vamos lá, vou começar aqui, eu vou compartilhar uma apresentação com vocês e vou debatendo aqui os slides. Deixa eu só iniciar aqui. Bom, espero que vocês estejam vendo aqui minha tela, né? Hoje eu e o Sérgio aqui vamos tentar fazer uma dinâmica desde a apresentação aqui do conceito que a gente quer passar para vocês e no final a gente pretende mostrar já na prática uma situação real de uma implementação feita em Minas Gerais. E o Sérgio vai poder compartilhar com vocês aí também a parte prática, tá? Fabrício, vou só interromper você. Eu tenho aquele probleminha que eu já vi acontecer lá no YouTube, que não está compartilhando o teu PowerPoint. Eu vou pedir para você parar o teu compartilhamento e compartilhar de novo, por gentileza. Opa, tudo bem. Algum mistério engraçado, eu estava vendo a tua câmera 2 vezes aqui, mas vamos lá, se puder compartilhar de novo. Deixa eu jogar aqui, ó, ver se aparece. Ele apareceu já, tá? E se der algum probleminha, eu te aviso daqui uns 10 segundos, que é o nosso delay, tá bom? Obrigado. Tudo bem. Tá aparecendo agora para vocês? Sim, aqui na administração estamos vendo, no YouTube eu preciso de um tempinho, mas pode prosseguir, se der algum problema eu te aviso. Então tá bom. Bom, beleza, pessoal. Então vamos lá, deixa eu passar aqui. O primeiro ponto, né, que eu vou tocar com vocês é sobre o monitoramento em si. O que vem a ser o termo monitoramento e onde ele se emprega, né? A gente sabe que o monitoramento ele serve para fazer o acompanhamento, né, de qualquer tipo de estrutura, né? E já é uma coisa que a gente está cada dia mais tendo aqui no Brasil, né? Querendo ou não, os alvos precisam, dependendo da complexidade, sofrer um acompanhamento ali daquela estrutura.
como ela está agindo, né? No decorrer do tempo, ao longo do tempo, né? Então, com o avanço da tecnologia no dia a dia, as coisas vão ficando mais acessíveis, né? Então, quando fica mais acessível, o preço também tende a dar uma melhorada para a pessoa poder estar adquirindo essa solução, né? Então, o monitoramento, como eu falei, a gente pode pegar qualquer tipo de estrutura e acompanhar para ver se está havendo algum tipo de modificação naquela estrutura. Para quê? Para que se possa ser tomada providências, né? Então, assim, uma estrutura que sofreu um abalo ou ela está se deslocando e a gente não percebe a olho nu, os próprios equipamentos, né, com alta precisão, né, conseguem nos informar que aquele monumento ali não está mais na origem que ele foi medido a primeira vez enquanto foi construído. E com isso, a gente é permitido, então, ser feito um reparo, né, em um dos casos, né, por exemplo, eu percebi que tem uma variação, eu já consigo lá e fazer alguma coisa para intervir, para não deixar isso se agravar, né, e até ver aonde isso é possível de permitir aquele problema que está acontecendo. Por exemplo, a gente sabe que tem alguns prédios que sofrem o decalque, né, então um lado abaixa um pouco mais que o outro, é feita uma correção ali, uma compensação para não deixar isso piorar, mas que aquilo não vai prejudicar a situação naquele momento. Temos casos muito mais graves, né, de situações de monitoramento que precisam ser acompanhadas, né. E então eu vou abrir aqui com vocês os dois tipos mais comuns de monitoramento que acontece. O primeiro deles é o monitoramento de campanha. O que vem a ser esse monitoramento? Você consegue, utilizando um equipamento, seja ele manual, ou seja, robotizado, né, com motores, fazer a medição dos monumentos lá e verificar se está havendo alguma modificação. Esse monitoramento de campanha, a pessoa chega com o seu equipamento ali da topografia, instala num local, faz a orientação desse aparelho ali em pontos de controle e faz a medição do item de interesse. Depois ela retira todo o equipamento, vai embora e passado algum tempo, seja um dia, uma semana, um mês, um ano, ela volta e repete o mesmo procedimento e compara com a medição anterior. E nisso ela vai fazendo assim sucessivamente. Havendo alguma modificação, ela toma as providências que precisam ser realizadas, né? Então, basicamente isso, o de campanha. A pessoa faz, tira, volta e faz novamente. Usando os equipamentos já com motores, né, da Geomax, a gente tem aí a linha da Geomax, que é a série Zoom 75 e 95, que possuem motores, né? Então, são equipamentos que a gente já emprega no monitoramento hoje em dia, e aí ele serve tanto já para o de campanha, quanto o próximo que eu vou mostrar. No caso do de campanha, a pessoa tendo esse equipamento com motores, além dela poder ir lá e fazer esse monitoramento, lá e tirar o equipamento, ela ainda usa essa estação no modo robótico para trabalhar no dia a dia com topografia. Então, para trabalhar com essa estação servomotora, que tem motores, né? Fez lá o monitoramento dela de campanha e ela quer fazer isso, usar na topografia, ela precisa só adquirir alguns itens a mais e aí ela faz esse upgrade e já tem um aparelho totalmente robótico. Para isso, ela precisa comprar só o Bluetooth do longo alcance, né? Que é a alça Bluetooth superior, um Prisma 360 para a estação conseguir visualizar ele de qualquer canto, né? Não tem aquele problema do Prisma só estar virado para um local. E um bastão, tá? E ela já vai conseguir trabalhar na topografia também. Então, assim, fez esse upgrade, a pessoa pega o equipamento, vai para uma obra e vai para algum serviço e trabalha no dia a dia ali no modo robotizado com o equipamento. Ok? Bom, depois seguimos, então, para o monitoramento mais complexo, que já é o monitoramento contínuo, né?
Nesse tipo de monitoramento, o equipamento ele não sai do local. Então, é montada a estrutura para que ele fique ali 24 horas por dia, certo? Para montar esse sistema, né, eu vou aqui mostrar para vocês, né, a estrutura num geral, qual que é a sistemática que é feita para que possa estar acontecendo esse controle total 24 horas por dia. Então aqui, ó, deixa eu vir aqui para o slide, vou ligar o ponteiro laser. E aí o que eu tenho? O coração aqui do sistema, lógico que já é o equipamento, a estação, que vai poder nos informar todas as medições que ela está fazendo ali, né? A estação, por sua vez, tem motores, então é uma estação robótica, e ela é instalada em um local estratégico ali da região, que é mais viável de estar fazendo a leitura de todos os alvos, certo? Essa estação, ela é conectada via uma alimentação externa, para que não fique dependente de baterias internas, né, para o equipamento. A bateria interna serve de backup caso, por algum motivo, a alimentação externa seja interrompida por algum momento. Então, ela passa a utilizar a interna. Então, aqui eu tenho uma alimentação. Essa alimentação, ela é reabastecida, né, via sistemas de alimentação solar, né, de energia solar. Então, na estrutura ali onde vai ser montada a estação, a gente tem as placas em cima da cabine para que possa manter todo o sistema e não deixar com que o equipamento desligue, né? Durante a noite, as baterias mantêm todo o sistema funcionando. Durante o dia, é recarregado e mantido o sistema funcionando também. Então, a alimentação, ela alimenta tanto o equipamento quanto os outros componentes que estiverem lá envolvidos, que precisam dessa energia. No caso, o tablet, ou um computador ali industrial, né? Ou um computador que tem um sistema Android, que possa emular aqui o nosso software de controle de todo o sistema, tá? E aí a estação, ela faz a comunicação com esse controlador lá dentro da cabine, que neste caso aqui do exemplo é um tablet. Pode ser feita via Bluetooth ou via cabo. O mais prático aqui no caso é via Bluetooth, né? Eliminamos um pouco de cabo e a transferência Bluetooth aqui funciona perfeitamente, tá? Então a estação aqui recebe os comandos aqui do nosso controlador e aí a qualquer problema, qualquer eventualidade que aconteça, a estação informa o tablet de volta que acaba enviando para a internet os dados que a gente tem, né, que estão sendo realizados do sistema. Falando aqui sobre os pontos, né, de controle que a gente tem para acompanhar, o que a gente tem? Normalmente é colocado pontos fora da estrutura que precisa ser acompanhada, né? Então aqui a gente tem os pontos de controle. Esses pontos não podem estar em cima da estrutura, porque senão eles podem deslocar junto. E aí a gente não tem parâmetro para saber se está movendo ou não. Então é feita lá a materialização desses alvos aqui, em algum local aqui, uma encosta, por exemplo, e espalham-se pontos estratégicos, né? É feito um estudo para saber a quantidade de pontos que precisam ser espalhados, né? E vai lá e monta. Além dos pontos de controle, a gente tem os pontos que vão ser monitorados, que aí sim, eles vão ficar em cima da nossa estrutura, né? Então, aqui como exemplo, nessa barragem, a gente tem esses alvos que ficam ali estrategicamente colocados para a estação ficar acompanhando um por um e saber se ali está havendo alguma modificação. Então, a primeira vez que é montado o sistema, é feita a leitura, né, nos prismas, e ali a gente torna a origem como zero, né? Ali é o nosso referencial. E ao longo do tempo, a gente vai verificando se está havendo alguma oscilação em relação à nossa primeira medição feita aqui na estrutura, tá? Como exemplo, também temos as opções dos prismas, que vão encaixados, né, no sistema. Então, por exemplo, a gente tem esse prisma aqui de controle, que se vocês observarem,
ele possui um cap, né, um bonezinho, que ele protege aqui de respingos d'água, umidade, essas coisas, né? Então ele condensa para o lado de trás, né? Conforme cai um sereno, ou um chuvisqueiro, ou chuva, a ideia é que a água bata no cap e escorra para trás do prisma, não atrapalhando aí a visibilidade. No ponto os pontos para monitorar, né? A gente tem esse exemplo aqui desse tipo de prisma, que é um prisma muito bom para esse fim, né? Que a gente coloca nessa barra L e pode chumbar ele na superfície, na parede lá, e aí pode até regular o ângulo, né? E deixar sempre ele virado para a estação total, e tem um custo baixo. Então, assim, a gente pode encher desses prismas aqui, que ainda assim o projeto fica em conta, né? Bom, então falamos aqui da estrutura que está sendo controlada. Depois que a estação mediu, enviou via Bluetooth para a controladora, e essa controladora está ao tempo todo conectada na internet, um servidor em algum escritório está conectado em tempo real com a controladora, podendo saber como está sendo as medições, né? Então a gente tem o acompanhamento aqui em tempo real de tudo quanto é medição. E assim como a gente tem a conexão do computador com a estação lá na mina, por exemplo, a gente pode enviar esses dados para qualquer canto do mundo. Então, uma vez que a informação está na internet, a gente disponibiliza ela para qualquer local, tá? Então, no geral, o monitoramento contínuo funciona dessa maneira, tá? Salvo algumas exceções, alguns outros tipos de montagem, tudo que é possível mesclar para mais ou para menos, mas no geral é basicamente assim, tá? Mais alguns exemplos aqui de monitoramento, só que aqui no caso umas imagens de sistemas montados, né? Então a gente tem aqui no caso uma central, onde o tablet fica protegido, conectado na internet, num sistema de controladores de carga, né, para manter todo o sistema aqui funcionando, energizado. Aqui, no caso, a estação total robótica fica numa superfície ali estável, 24 horas por dia, e não é removida do local. Né? Aqui um operador aqui configurando. Falando agora sobre segurança, né? A gente sabe que esses investimentos, né, em monitoramento, principalmente nas grandes construções, né, é uma questão de segurança, né? A gente não tem muito o que falar, né? Se a gente observar o histórico aí, o que já aconteceu das tragédias que poderiam ter sido evitadas se o monitoramento tivesse sido implantado lá, e não é nenhuma coisa absurda, assim, de valores, vamos supor. Temos sistemas muito complexos, que o valor são alto, temos sistemas médio e temos sistemas até de baixo custo, que é possível. Até mesmo um monitoramento de campanha poderia ter, às vezes, evitado uma tragédia como essa aqui, no caso das barragens de sedimento, né, que veio abaixo. Tá? Então, a gente sabe que segurança aqui nunca é demais, né? Olha só esse exemplo dessa imagem que eu separei aqui para vocês, lá no município de Congonhas, né? Uma barragem de sedimentos, ela está lá, né? Ela está sendo monitorada hoje, né? Só que a gente vê o perigo que é esse tipo de construção, né? Olha lá embaixo o município lá e onde está a barragem. Imagine isso aqui vindo abaixo, né? Então, assim, nesses casos, assim, não tem o que falar, tem que estar sendo controlado aqui 24 horas por dia mesmo, né? Uma questão de segurança altíssima. Sobre clientes, né? Nós temos aqui parceiros, por exemplo, a Ruraltech, né? Que é uma empresa que está tocando esse projeto com a gente hoje, inclusive lá com o Sérgio no final da apresentação, ele vai estar mostrando lá o sistema numa desses pontos de controle aí da Ruraltech, tá? Então, é um parceiro aí da Guandaline. Se vocês precisarem de alguma informação aí, podem entrar em contato com eles aí, que eles podem estar passando aí mais detalhes, tá? Tem o website.
E depois o Sérgio também vai explicar um pouco, né, sobre o que é que eles estão monitorando lá, tá? Que ele pode passar para vocês aí mais detalhadamente. Então aqui a gente tem o município lá de Congonhas, né? Só para vocês entenderem aonde o Sérgio vai estar, é o seguinte, aqui é o município de Congonhas em Minas Gerais. Ele vai estar mais ou menos aqui nessa região do município lá, tá? E basicamente a estrutura lá montada tá mais ou menos nesse setor aqui, que eu tentei dar uma imagem aqui geral de cima para vocês se familiarizarem, né? Tem os prismas espalhados lá pela região, então temos aqui a nomenclatura dos prismas, tá? Como é um projeto também piloto, colocamos mini prismas, né? Um pouquinho diferente daquele que eu mostrei lá no início, mas também que tem uma precisão alta, né? O mini prisma a gente sabe que atende a precisões altas nos levantamentos da topografia. Bom, em relação às equipes, né? Quando a gente monta, né, vai lá em campo com os equipamentos para montar toda a estrutura, a gente precisa que seja feita toda uma automação, né? Então tem que ter uma parceria do pessoal que está ali na região, né, no local, por exemplo, na mina que ele está lá, o pessoal tem que fornecer um pouco da estrutura para poder chegar, ter acesso, né, facilidade de deslocamento. São enviados técnicos, né, por exemplo, no nosso caso aqui da Guandaline, para ir lá e passar todas as configurações, instalações dos aparelhos, as configurações de software, para deixar tudo funcionando, né? O pessoal, nesse caso, da Ruraltec também, dando apoio lá para as montagens dos FTP, do sistema de análise de dados. Então, assim, as equipes se falam entre si para poder chegar numa solução legal, né? E precisa, né? E depois, né, do caso que já está rodando o sistema e já está 24 horas por dia sendo controlado, mesmo assim, ainda as equipes técnicas, né, ficam ali prestando o apoio para o pessoal a qualquer momento, né? Precisou, sei lá, se desconfigurou por um acaso alguma coisa, a gente está ali verificando o que pode ser. Sobre a estrutura, nós temos aqui uma imagem da cabine que vai ser mostrada no final da apresentação, onde a estação total está montada. Então, assim, a gente nota lá em cima as placas solares, né, lá em cima. Nesse caso, nesse dia, tinha até um scanner, né, fazendo um escaneamento lá da região também. Então, aqui a gente observa. A questão da estrutura tá lá internamente, eu vou estar mostrando na próxima foto aqui. Então, a gente tem esses controladores aqui de energia, que vai regular toda a fonte que precisa ser disponibilizada para os aparelhos estarem rodando ali 24 horas por dia. É feito o dimensionamento aqui de tudo para que não falte carga e não tenha nenhum problema a qualquer horário do dia ou seja noite, né? Então, com o sol ali iluminando as placas, né, a gente tem as energias para abastecer as baterias e tudo mais, né? Os sistemas de proteção, tá tudo certinho para não faltar nada ali no controle. Além do que, né, é preciso ter segurança, né, na cabine, energia, internet, climatização, entre alguns outros quesitos, né, que é fundamental para montar esse sistema aqui e deixar funcionando. Aqui, por exemplo, a gente tem aquela estação que eu mostrei lá no início, da estação com a controladora e o próprio alvo, né, o próprio refletor numa estrutura que, veja, não precisa ser uma barragem, né, para poder estar sendo monitorada, né? Notem que até um prédio é passível de ser monitorado também, né? Ver como está se comportando. Então, olha só, a quantidade de prismas daquele modelo que tem na superfície ali para ser controlada, né? Bom, então assim, o controlador conectado na internet envia essas informações para um servidor, né? Que a gente capta esses dados pelo computador
E como a ideia é gerar um custo baixo, né, eu vou mostrar para vocês adiante, depois, como a gente consegue reduzir esse custo, tá? Então, assim, já começando a falar sobre custo, né, o que a gente vai precisar tá adquirindo para conseguir montar um sistema desse e não gastar tanto, né, se for o caso. A primeira coisa é uma estação total, né? Então, a gente usa as estações motorizadas, que no caso aqui da Geomax temos os modelos Zoom 75, 95, tem os modelos também Zoom 70 e 90, que também funcionam para esse fim. Elas vão lá e conseguem fazer esse monitoramento e tudo que a gente vai mostrar aqui adiante no controle. Tá? Então, ela tem servomotores que giram até os pontos, né, que precisam sofrer o acompanhamento. E as estações a gente sempre indica as de alta precisão angular, ou seja, estações de 1 segundo, pelo menos, para estar garantindo ali uma precisão muito boa, né, na medição e pontaria de todos os alvos, tá? Para nos gerar um conforto ali e segurança nas medições. Em relação ao software, temos o famoso Exped, né? Acredito que muita gente já conheça. Para quem não conhece, o software Exped é um software italiano que possui dentro dele um módulo que é justamente para monitoramento de estruturas, né? E o custo não é tão alto, então ele é um custo acessível, e a pessoa tendo lá o equipamento, a estação robótica, e tendo o software Exped, já consegue estar fazendo um sistema de monitoramento dos alvos, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo na tela de um tablet, né, da Geomax, com esse software dentro dele, rodando numa plataforma Android, né, que gera aí a facilidade de estar mexendo, né, não tem problema no manuseio do software, é bem rápido, intuitivo e simples, né? E aí basta a gente configurar tanto a estação quanto os alvos lá que estão nos monumentos, e pedir para o próprio software realizar a medição, tá? Sobre os prismas, né, eu já comentei anteriormente sobre ele e as características dele, de cada um, né, que temos o custo baixo, temos as proteções para não deixar com que a umidade atrapalhem as medições, né, e são para longo alcance, né, de 2.000 a 2.500 metros, né, são recomendados a utilização desses prismas aqui. Agora, olhando de dentro do Exped em si, né, que é o software que vai controlar. Na tela do monitoramento do próprio software, olhem para vocês verem como é intuitivo e fácil de mexer. O software ele pede para que seja informado aqui em cima quem são os pontos de controle, né, que a estação precisa medir, né? Então, basicamente, você informar clicando aqui e mostrar, né, fazer a visão, né, e a medição daqueles pontos que estão fora da barragem, por exemplo. Feito isso, você vai para os pontos que precisam ser acompanhados. Então, você clica lá em pontos a medir, e aí sim você visa todos esses pontos aqui, né, que vai sofrer esse monitoramento. Tá? Depois disso, você tem para configurar a estação total, né, que é feito primeiramente, você configura ela ali. Aí você tem já o botão aqui, que é onde você inicia as medições, onde você dá o play, né, o start. Se fosse para fazer apenas uma medição, você poderia estar usando esse recurso, né? Temos aqui os relatórios que podem ser configurados para que quando a informação saia, né, para a internet, a gente já coloque o que a gente precisa, né? Dá para estar configurando isso. E das configurações, a gente regula servidores, mensagens de alerta, quantidade de medições a cada prisma desse. Se a estação ela vai mirar numa face ou ela vai medir nas duas faces, visa um lado, tomba a luneta, visa no outro. Então, dá para fazer uma série de configurações, tudo dentro desse módulo aqui de monitoramento do Exped. Tá? Então, ele entrega para a gente uma grande quantidade de informações, tá? Num preço acessível. Bom, então temos aqui a imagem. O Exped, né, como eu mencionei, dentro da configuração ele tem
aqui as opções de informar os FTP. O Sérgio, no final da apresentação, vai estar mostrando para vocês ali as telas aqui já configuradas, como que está montado isso aqui, para vocês entenderem um pouco melhor, né? Então, aqui a gente coloca as conexões de internet, por exemplo, número de celular também. Aqui embaixo, ó, se vocês observarem, eu posso colocar um número de celular para que, se um dos alvos ali extrapolar a medição que era para ser, né, que a gente pode dar tolerâncias, né? Então, se ele passar dessa tolerância, a gente recebe instantaneamente mensagem de celular, falando que tem pontos ali em perigo, né, entre aspas, né, com problema. Então, a gente toma as devidas providências, corre para ver o que é, e se for o caso, até evacuar a localização lá. Então, veja como é importante, né? Então, aqui temos aqui a estação, conexão do FTP. E falando das soluções, vamos aqui nessa tela, o que eu posso mostrar para vocês? Os parâmetros, né, a gente determina lá que os alvos vão ser medidos, e se ele oscilar, por exemplo, lá 1 milímetro, não vai soar alerta e não vai enviar notificação para todo mundo que vai desabar uma barragem, né? Então, a gente configura isso aqui num parâmetro que seja acessível, né? Então, depois de feita a leitura do prisma 1, ele mostra, ó, oscilou tanto. Aí ela vai para o prisma 2, oscilou tanto. Prisma 3, oscilou tanto. E assim por diante, tá? Então, a gente consegue ter todas essas informações, isso para uma campanha, né? Então, eu dei um play lá, ela foi e mediu todos os prismas, fez os de controle, aí ela fez a medição dos pontos que precisavam ser acompanhados e terminou a primeira campanha. Isso vai gerar essa relação aqui de todos os prismas. Passado um tempo, que esse tempo pode ser configurado, sei lá, seja 10 minutos, 1 hora, 5 horas, que seja, vai para a segunda campanha. Então, se a gente juntar todas as campanhas, a gente tem as informações aqui via gráfico, né? A gente pode analisar isso aqui num longo período e observar se aquilo está oscilando para cima e para baixo, ou se aquilo está tendendo para um lado só. Então, nós temos aqui, neste caso aqui, ó, o acompanhamento nos 3 eixos, né? No eixo oeste, no eixo norte e na altitude. Podemos verificar se os prismas como estão se comportando, né? Isso aqui é bem interessante. E o mais legal de tudo é que isso aqui é feito via Excel. Então, olha só, além de eu ter os sistemas de alerta da estação, que pode me avisar ali em tempo real, né? Eu consigo analisar esses gráficos apenas pelo Excel, né? De uma forma bem tranquila e simples. Já me permite ver isso aqui como está sendo o futuro, né? Claro que nós temos também, né? Aqui, como eu falei aqui, ó, a cada campanha, a cada medição que ela é feita, eu estou acompanhando o prisma 3, ó. Então, aqui nesse caso, está de hora em hora, ó. A cada hora eu tenho os valores da medição e isso é plotado num gráfico de uma maneira bem simples, né? Então, a gente não tem custo aqui, né? Apesar de a gente estar acompanhando aqui, ó, e verificando todo o sistema, todos os prismas, tudo funcionando, não tem custo, praticamente, né? É só plotar aqui. Caso a pessoa precise, né, de um software também voltado para monitoramento, que seja mais complexo, né, precisa de alguma coisa muito a mais, a gente também recomenda alguns outros softwares, né? A própria Geomax indica também essas plataformas aqui, ó, que vocês estão vendo, da Vista Data Vision, né, que já é um ambiente específico para isso. Então, os equipamentos da Geomax, eles têm já o vínculo com essa plataforma aqui, né? E aí ela pode estar sendo mais implementada. Só que aí o custo aumenta, o custo eleva. E como a gente compartilha com vocês que o custo pode ser reduzido, né? A gente tem todo aquele controle e o sistema ele não fica tão caro, nós conseguimos analisar dessa maneira aqui, tá? E temos tudo na mão, o que está acontecendo lá realmente, em cada prisma daquele.
Bom, aqui falando sobre os alarmes, né? Então, das configurações aqui, né, que se julgam mais importante, eu acredito que seja talvez a dos alarmes, né? Que a gente pode configurar, emitir sinais sonoros para que seja feita uma evacuação ali, caso necessário, né? Caso seja algum dos alvos tenha sofrido um abalo, ou então a estação nem mais encontra o prisma, né? Por exemplo, porque vamos supor que desabou alguma coisa, ela não vai achar mais o prisma. Então, os alarmes são soados instantaneamente, né? Permitindo aí a evacuação de algum local. Aqui eu tinha separado um vídeo para vocês, mas eu vou passar a palavra aqui para o Sérgio, para que ele tente mostrar já para vocês, em tempo real, como que está se comportando lá. Essa imagem de fundo que vocês estão vendo é de um vídeo gravado ali da estação, utilizando um tablet, lá na mina em Minas, tá? E eu vou estar chamando agora o Sérgio para tentar compartilhar com vocês. Boa tarde aí, Fabrício. Beleza? Eu vou compartilhar só um instante. Beleza. Então aqui a gente está com a estação total e o Xpad aqui. Vocês podem ver o tablet aí. Então essa visão do tablet, né? A gente pode vir aqui configurar uma nova obra, se for o caso. Aqui eu já tenho definido. E aí, conforme o Fabrício mostrou, eu posso vir direto aqui na tela de automedição, que é a parte de monitoramento. Dentro dessa aba, a gente já tem os pontos pré-definidos aí, para serem os pontos de controle, né? Eu defini 2 pontos aqui para a área que a gente está trabalhando. E os pontos a medir também eu tenho aqui. Eu já selecionei 2 prismas aqui que vão ser utilizados. Então, é para a gente fazer. Eu poderia vir aqui e fazer a configuração da estação. Ela automaticamente já vai entrar aqui e vai fazer a... Posso verificar. Na verdade, aqui, como já está configurado, eu não vou mexer. Se eu for quando eu já vou executar, eu posso entrar direto na parte de medições automáticas. E aí ela vai começar a executar a função do monitoramento. Antes de eu chegar nessa parte, eu vou dar uma passada aqui nas configurações. Então, eu posso vir aqui embaixo, aqui do lado direito, em configurações. E aí eu defino qual que é a tolerância de distância, tolerância de elevação, se eu quero que salve um arquivo externo, qual o número de campanhas, se eu quero que faça a leitura com medição direta e medição inversa para ela verificar a precisão na estação total, o que é indicado para esse tipo de trabalho, né? Aqui ela está automaticamente já configurado para fazer a busca do prisma. Então, se ela tenta executar a medição e o prisma por algum motivo ou em algum momento sofreu um deslocamento, você consegue identificar pela medição. Então, a estação busca o prisma automaticamente. Aí a gente faz 2 medidas por ponto, por cada um deles. E aí eu posso habilitar também essa opção de procurar ponto pela última posição. E aqui eu vou... eu seleciono qual o tempo que eu quero que realize as medições. Então, por exemplo, eu tenho para uma sessão de medição feita, a próxima vai ser realizada daqui a quanto tempo. Então, no caso aqui, eu coloquei de 1 minuto, porque como é a apresentação aqui, a gente, para facilitar a visualização. Mas no caso aqui, o nosso trabalho, a gente está utilizando a cada 1 hora aqui. Então, a gente já está definido. O jeito que a gente quer os dados, a gente tem um formato de relatório que a gente consegue exportar. Quantas campanhas são para exportar? A cada campanha exportada, a cada medição feita, essa campanha realizada, ela é exportada para o FTP, né? Então, aí a gente vai pondo. Aqui eu posso pôr um e-mail para notificação. No caso aí o Fabrício falou, se tiver movimentação, a gente já consegue
receber um e-mail de notificação sobre essa movimentação. Aqui tem um servidor que a gente utiliza, já definido, com usuário e senha, o endereço dele. E aqui, se eu quiser estar usando, no caso aqui, a gente está usando dois FTPs, né? Posso configurar por SMS e se tiver alguma notificação. Os principais aqui da parte de configuração, não vou salvar porque já está configurado. E a partir do momento que eu entrar aqui na aplicação de medições automáticas, aí ele pergunta se a estação está configurada, eu vou dar um aceitar, para a gente continuar. Beleza. E aqui eu inicio a medição. Aí ele vai me dar o tempo que falta até começar a executar a medição aqui nos pontos. Primeiramente, então, ele vai medir os 2 pontos de controle, vai fazer a medição em face 1 no primeiro ponto de controle, e medição em face 2 face 1 e face 2 no segundo ponto de controle. Aí ele, a partir do momento que ele faz essas 2 medições nos 2 pontos, ele começa a fazer a leitura dos outros pontos. E aí, conforme vai fazendo, na tela vai sendo apresentado os resultados. Ele vai entrar aqui, daqui 15 segundos. Só um instante. Automaticamente já conectou a estação. Vai fazer a medição do primeiro ponto. Na tela vão sendo apresentadas as informações do que está sendo feito. Ele mediu a face 1, agora vai medir a face 2 no PC2, que é o primeiro ponto de controle. Como eu disse, ele vai fazer 2 vezes essa leitura conjugada, né? De face 1 e face 2. Fez a segunda vez a primeira face, agora na segunda vez na segunda face, agora ele passa para o segundo ponto. Aqui ele não está encontrando o ponto, mas peraí. Está um pouco úmido aqui, porque está chuvoso o tempo, por isso às vezes dá umidade aqui no vidro e a estação ela perde a visualização. Essa limpada que eu dei, ela ajuda aqui a ficar visível o ponto. Esse prisma está mais ou menos a 300 metros de distância da estação. E aí, conforme ela fez no ponto 1 e no primeiro ponto de controle, ela repete o procedimento fazendo as 2 leituras conjugadas. Ela mudou aqui. Automaticamente, ela já, finalizando as 2 leituras conjugadas, ela já passa para fazer a leitura nos 2 mini prismas que são que vão ser mostrados agora como exemplo aqui. Fez a primeira leitura direta, agora vai fazer a leitura invertida. Segunda leitura direta. Segunda leitura invertida. Beleza, realizou. Automaticamente agora ela vai parar nesse ponto e vai visar o segundo ponto. Pronto.
Beleza. A partir do momento ali começa o envio dos arquivos. Como eu coloquei o tempo de 1 minuto, aí ela já enviou os dados e agora estão sendo enviados novamente para... Ela vai repetir o procedimento. Eu vou parar aqui. Seria isso aí a parte de campo. Eu vou dar uma parada, pode parar o compartilhamento aqui. Esse é o Fabrício aí, se quiser voltar, pode voltar, Fabrício. Ô Sérgio, obrigado. Ficou muito bom aí, eu acho que deu para entender o geral aí, como que você configura e como que você coloca para medir. Eu queria agradecer o pessoal que está nos assistindo, né? E vou pedir para o Eduardo, no caso, assumir, verificar se o pessoal ficou com alguma dúvida, né? Algum questionamento, para a gente poder estar tentando solucionar para vocês. Legal. Obrigado, Fabrício e Sérgio, pelas apresentações, pela demonstração bastante prática aí, né, do equipamento, em campo mesmo. E chegaram algumas perguntas aqui, sim, para vocês. Então, eu vou começar com uma aqui que chegou, que é o seguinte. É uma afirmação e uma pergunta aqui, falando aqui que certamente esses equipamentos de monitoramento devem exigir manutenção periódica. A pergunta é se a Gondolin está preparada para a manutenção desse tipo de equipamento, se tem suporte técnico pós-venda ou após a implantação de um sistema. Isso. A Gondolin já tem um centro de serviço já há um bom tempo para equipamentos da Geomax, então ela presta todo o serviço de calibração, aferição, manutenção, troca de peças, importação de peças, o que for preciso, né? Atualmente ela também está prestando serviços da marca Leica, né, no laboratório lá, mas da Geomax já há um bom tempo já que já presta todo esse atendimento. Legal. Fabrício ou Sérgio, vocês têm alguma tela que tenha os contatos de vocês, aí, o e-mail ou o site da Gondolin para o pessoal? Tem sim, eu posso compartilhar minha tela aqui? Pode, por favor. Só um segundo. Vou aproveitar, vou colocar no chat também o site da Gondolin, também já ajuda aí para quem quiser mais informações. Enquanto isso, tem uma outra pergunta aqui que é o seguinte: se a solução de monitoramento de Geomax necessita de algum software específico de monitoramento ou se a Gondolin possui solução própria que seja de fácil acesso. Sobre o software que vai ser analisado os dados, a Geomax e a Gondolin indicam o Vista Data Vision, que é um software terceirizado para estar analisando todos esses dados, né? A gente, no caso desse sistema implantado atualmente, a gente está usando análise via Excel para tornar o custo mais acessível e funciona também. E o software para realizar o monitoramento é da própria Geomax mesmo, que é do Exped, né? Que faz o controle aí, igual o Sérgio demonstrou. Então, a gente tem esses 3 pontos de vista aí. Beleza, obrigado pela resposta. Fabrício, o Guilherme tinha fechado a tua câmera aí porque ela estava congelada. Opa. Só veja, por favor, se você consegue abrir novamente para a gente ver se funciona agora. Ela fica carregando e não está abrindo, mas... Eu acho que é o efeito de fundo lá, pede para ele tentar desligar e ligar de volta. Esse efeitinho acho que resolve, Fabrício. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui que é o seguinte: se é possível alugar a solução de monitoramento da Geomax? Bom, a câmera eu acho que eu não consegui ligar, mas... acho melhor nem tentar, teria que talvez reconectar, mas como já está acabando o evento, acho que não tem necessidade. Tranquilo. Não tem, assim, a gente não perde, assim, todo o conteúdo aí a gente está entendendo, né? Era só mais uma questão, assim, de visualização. Mas tudo bem. Chegou uma pergunta que era sobre se tem a possibilidade de alugar esse tipo de solução de monitoramento. É possível sim. Se o pessoal tiver interesse em estar alugando o sistema aí, né, tanto da estação quanto do software para controle e tudo, dá para alugar. Precisa ver só a questão de cabine, toda a estrutura, né, que aí é preciso ser montado uma coisa mais complexa lá na região, né, no local que vai ser implementado. Mas quanto a equipamentos, é tranquilo.
Legal. Uma pergunta aqui sobre quando foram apresentados os mini prismas, se eles são fixos ou só as bases. Os mini prismas, né, e prismas que são fixados na superfície, eles possuem uma haste móvel, né, que a gente fixa essa haste no local e trava, né? E aí o prisma, a gente ajusta ele para a visada da estação total e aí prende ele pelo sistema de rosca lá, né? Deixa ele travado numa superfície. Mas ele pode ser movido depois, se necessário. Ok. Agora, uma pergunta aqui bem operacional mesmo. O Fernando pergunta, quando tem muita umidade que possa embaçar o vidro da cabine, como está sendo procedido nessa situação, já que o levantamento é todo automatizado? Tá. Essa eu vou passar para o Sérgio. Acho que o Sérgio pode explicar melhor para vocês aí. Alô, Sérgio? O microfone dele está desligado nesse momento. Acho que ele fechou quando encerrou a apresentação dele. Se ele ligar o microfone dele, a gente consegue escutá-lo. Sérgio, está nos ouvindo? Vamos deixar essa para depois. Aí a gente segue aqui, depois a gente volta nessa pergunta. Tem alguns comentários aqui bem interessantes. O Thiago comentou que foi bem interessante essa demonstração, que normalmente as empresas divulgam suas atividades, mas não demonstram o processo. Então, foi bem interessante mesmo a gente ver na prática, né, funcionando o equipamento. O Euridson também falou que este foi um dos melhores webinars da Mundo Gel, devido à componente prática. Obrigado. O Joubert pergunta se há contato o pessoal de Belo Horizonte, ali região, faz contato direto com vocês ou tem algum representante local? Sim, temos o representante lá de Belo Horizonte. Se você acessar o site da Guandaline aí, você ir na rede de vendas, você já vai ter o telefone do pessoal de perto de você, que aí você pode estar tirando mais dúvidas também. Bacana. Outra pergunta aqui do Joubert. Para o cliente que não pretende monitoramento contínuo, ou seja, sem prismas fixos, a robótica traz maior produtividade, mas tendo que trocar o prisma ponto a ponto. É isso mesmo? Você pode repetir, fazendo favor, Eduardo? Ele fala o seguinte, para o cliente que não pretende monitoramento contínuo, ou seja, sem prismas fixos, a robótica traz maior produtividade, mesmo tendo que trocar o prisma ponto a ponto? A robótica, ela sempre vai trazer a maior produtividade para você não ter que ficar apontando nos alvos, né? Então, uma vez que você está fazendo de campanha, por mais que o prisma não esteja no local, mas você quer fazer uma repetição das medições ali mesmo, né? Você ganha a velocidade de não ter que apontar manual em todos, né? Se você remover os prismas seu de controle, então ele não se torna mais um monitoramento, talvez, né? Porque a gente usa como base os pontos que a gente já sabe onde eles estão, né? Então a estação ela gira sozinha para aquele ponto, e aí ela faz a leitura para verificar se mexeu ou não. Legal. E uma última pergunta aqui, o Edicácio pergunta se o software serve para atividades apenas de monitoramento ou pode ser usado em levantamentos com uma grande quantidade de pontos. Sim, o XPAD, ele é modular, né? Então, esse módulo que vocês acompanharam hoje, ele é uma aba do software em si. Então, por exemplo, a pessoa tem um equipamento robótico e ela utiliza na topografia do dia a dia, ela pode comprar esse módulo adicional e ter na mesma controladora essa aplicação de monitoramento, ou vice-versa. Ela comprou o sistema do monitoramento e quer trabalhar com ela robótica, ela vai só pegar o módulo do topografia, e aí ela consegue estar trabalhando na mesma controladora, no mesmo software, só mudando ali a aba que ela vai trabalhar. Legal. Obrigado, Fabrício. Sérgio, chegou uma pergunta aqui, que aí o Fabrício queria passar para você. O Guilherme me passou a mensagem aqui que você estava atendendo um telefonema, né, na hora, e talvez você não tenha ouvido as mensagens aqui que o pessoal deu aqui, parabenizando por essa componente prática do webinar, que foi bem interessante mesmo. E a pergunta que tem é o seguinte, Fernando:
quando tem muita umidade que possa embaçar o vidro da cabine, como está sendo procedido nessa situação, já que o levantamento é todo automatizado? Eu acho que está fechado o microfone. Está fechado. Eu acho que no Webinar Jam, aqui no sistema do webinar. Não, no Webinar Jam ele está aberto também, Eduardo, pelo sisteminha aqui. Talvez, se você tirar ele do notebook, tentar no Viva Voz, aí, Sérgio, acho que tem algum problema do plugzinho aí. Então, vamos ver. Não, a gente não está ouvindo. Ô, Eduardo, mas eu vou responder para ele. É o seguinte, a questão da umidade, né? Quando tem um sistema de climatização lá dentro, a umidade ela é bem reduzida, então não atrapalharia tanto. Mas a gente está com esse sistema montado aí, já está com 10 meses, né? E o Sérgio, ele está lá para estar dando uma verificada todo dia se está precisando de alguma coisa, né? Ele entra como parte técnica aí da equipe Guandaline para estar verificando se tem alguma necessidade. Nesse caso aí, ele teria mesmo que passar alguma coisa no vidro para tirar esse excesso que ficou no vidro aí na frente da estação para poder remover. É possível estudar algumas outras formas aí para deixar a climatização melhor e não umedecer o vidro. Ok. Tá ok. Obrigado, Fabrício. Sérgio, desculpa aí, foi algum probleminha do sistema aqui do webinar que a gente não está conseguindo conectar com o teu áudio aí, mas acredito que a gente conseguiu responder aqui o pessoal o Fernando que tinha perguntado. E aí, a última pergunta, Fabrício, como não podia deixar de ser, né? O pessoal sempre pergunta quanto que é o custo médio do sistema. Eu meio que já imagino qual que é a resposta, né? Porque por ser uma solução caso a caso, não tem como dar um custo fechado, né? Mas tem muita pergunta aqui, chegando tanto aqui na ferramenta do webinar, quanto no YouTube, sobre quanto seria o custo do sistema. Aí, nesse caso, entrando em contato com vocês, como é que funciona? Exatamente, Eduardo. Essa questão é um pouco mais complexa porque é caso a caso, né? A gente não consegue dar um valor assim, nem mais ou menos, porque depende muito da situação, né? Então, assim, desde o equipamento, software, módulos, estrutura, né, lá no local. Então, tudo isso tem que ser levado em conta para poder falar, ó, vai ficar mais ou menos tanto, ou se ir mais a fundo, né, fica exatamente tanto, né? Então, é melhor o pessoal entrar no site e ver quem é o representante ali mais perto, né, para poder bolar alguma coisa mais próximo do valor, né? Aí sim fica mais legal. Beleza. Bom, para quem, de repente, minimizou a tela e está fazendo alguma outra coisa, só para falar para vocês que o endereço, o telefone, o e-mail estão todos na tela do webinar agora. Vocês podem, e eu coloquei no chat também o site e o e-mail, aí para vocês poderem entrar em contato. Eu queria agradecer também o Marco Antônio, que está nos ajudando aí no suporte, né? E ele avisou o seguinte, ele postou no chat aqui que o vidro embaçou também porque tinha a presença de uma pessoa lá, né, do próprio Sérgio. Então, geralmente, não tem pessoas transpirando dentro da cabine e aí diminui também essa questão de embaçar o vidro. Sérgio, eu acho que agora voltou o teu áudio, hein? Nos parece que sim. Sérgio, eu acho que a gente ouve agora. Agora sim. Beleza. Eu tive que reiniciar aqui, mas está valendo. Tranquilo. Eu queria já... Parte, como o Fabrício falou, complementando só, Eduardo, aqui eu venho todo dia aqui no campo, eu estou aqui, então toda vez que tem umidade eu consigo verificar. O problema é quando eu não estou aqui, aí não tem como a gente fazer, porque o sistema, como aqui é um sistema teste, a gente ainda não conseguiu implementar algo para que não aconteça isso. Legal. Obrigado aí por complementar, Sérgio. Então, a gente praticamente esgotou aqui as perguntas. Ô, Eduardo. Então, diga, Fabrício. Só complementando aqui, o Marcos me autorizou aqui passar um valor médio, assim, da solução de entrada aí, da composição total. Ele me passou o valor de R$190 mil, ok? Só para tirar a dúvida do pessoal do chat aí. Beleza. Às vezes ajuda, né, para o pessoal ter uma ideia básica, assim, né, da onde partir, né? E aí, cada caso aí, vocês vão estudar as particularidades, né?
Exatamente, porque em relação a custo-benefício, hoje em dia, esse valor para um sistema de monitoramento vem a ser o mais em conta que a gente tem, né, hoje. Legal. E aí, ó, tem pessoal aqui, acaba tendo, e sempre tem pessoas de fora, né? É ótimo o webinars da Mundial, que a gente acaba tendo participantes de todos os estados do Brasil, de muitos países aqui da América Latina, mas também de outras regiões. A gente tem um pessoal aqui do Panamá, de Angola também. Nesse caso, não tem um representante local, né? Mas então eu sugiro que vocês entrem em contato pelo e-mail aí da Gwandaline para falar com eles e aí, eventualmente, podem estudar aí uma solução para vocês. Eu queria, antes dos recados finais aqui, eu queria pedir as considerações de vocês para a gente fechar esse webinar. E a gente fez uma enquete aqui, deu para ver que uns 20% a 25% das pessoas que estão aqui já trabalham com monitoramento de estruturas, mas o restante não trabalha, né? Mas tem interesse em atuar nessa área. Então, que considerações finais vocês têm, mas também que recomendações vocês têm para quem quer começar a monitorar, atuar na área de estruturas, né? Ou já tem algum tipo de estrutura que eventualmente pode não estar sendo monitorada agora e pode até ter algum tipo de risco, né? Então, se a gente puder aí começar na mesma sequência das apresentações, né? Começar com o Fabrício e depois passar para o Sérgio, e aí depois eu só vou dar os recados finais. Tudo bem, Eduardo. Não, primeiro eu queria agradecer a paciência de todo mundo aí, prestigiar a nossa apresentação. A nossa ideia realmente era mostrar para quem já conhece e para quem não conhece, né, mostrando como funcionam os sistemas, né, do início ao fim, e apresentar a solução da Geomax que a gente tem hoje, através do equipamento e software, que é bem intuitivo. Então, para quem não tem tanto conhecimento em áreas de monitoramento, não se torna uma coisa tão complexa, tá? É uma coisa bem acessível de mexer, então não precisa ter cursos específicos em monitoramento para estar executando essas ferramentas, tá? E eu queria só deixar um agradecimento, realmente, eu também não tinha visto nenhum sistema desse que a gente mostra dentro da cabine de um sistema como funciona. Eu achei muito interessante também, mas só agradecendo aí. Muito obrigado, Eduardo, muito obrigado a todo mundo aí. Opa, boa tarde para todo mundo, eu agradeço. Até a gente correu um pouco de risco hoje, porque está chovendo aqui, o acesso à mina é controlado, então com chuva geralmente eles não facilitam o acesso. E aí eu conversei com o Guilherme aqui por mensagem, o Guilherme que é o organizador do evento junto com o Eduardo, agradecer ele também aí pela paciência aí, por causa da internet, né? E aí a gente... Aqui quando você está em campo, você tem muito imprevisto, mas o sistema ele funciona muito bem. O problema são algumas coisas. A internet às vezes não funciona em campo. Então, mas seria isso aí. Agradecer mesmo a oportunidade de estar participando aí. Valeu. Legal, realmente funcionou bem aí, apesar da internet ser 4G, né? A gente está usando internet móvel para fazer essa transmissão aí ao vivo, direto da cabine de monitoramento. Mas deu tudo certo, fora aquele pequeno probleminha que a gente teve no áudio, mas o restante deu tudo certo. Foi realmente um webinar diferenciado esse hoje, com a teoria, né, a parte técnica, e depois a demonstração realmente na prática. Eu queria agradecer a Gwandaline Posicionamento pela parceria para realizar esse webinar de hoje. Obrigado ao Guilherme pelo suporte técnico, obrigado Fabrício e Sérgio pelo tempo de vocês aí para fazer as sessões de teste, preparar as apresentações e fazer a palestra aqui e também a responder a todas as perguntas. E a todo mundo que ficou conosco até agora, eu agradeço pela presença de vocês. Aguardem aí o nosso e-mail com o replay na íntegra, vocês vão poder rever com calma, compartilhar com seus amigos, e também daqui a um dia a gente envia o certificado de participação também por e-mail. Convido vocês a acessarem esse link que eu postei no chat, que é mundial.com/webinars, onde tem lá a agenda dos próximos eventos online e também o replay de vários outros que a gente já realizou, inclusive aqui vários em parceria com a Gwandaline. A gente se vê, então, nos próximos eventos, por enquanto online, e ano que vem, de 9 a 11 de maio, o Mundo Já Connect, Drone Show em São Paulo. A Gwandaline já está confirmada também como expositora. Um abraço a todos, até a próxima. Tchau. Até mais, valeu.